Cumprimento a todos, aqui é o pastor José Carlos Carvalho. Estamos juntos para mais um devocional matinal. Uma palavra do coração de Deus diretamente para o seu coração. Hoje vamos trabalhar o texto, capítulo 23 do livro de Jó. Eu vou ler o versículo 3 e o versículo 10. O versículo 3 diz o seguinte: se eu soubesse onde o poderia achar, então me chegaria ao seu tribunal. Versículo 10. Mas ele sabe o meu caminho. Se ele me provasse, sairia eu como ouro. O tema de hoje é: onde está Deus? Presta atenção nesse texto. Palavras proferidas por Jó. Ele começa respondendo as questões de Elifaz. E no começo, o Jó faz essa declaração: se eu soubesse onde o poderia achar. Você já se sentiu alguma vez como Jó? Jó, apesar da sua maturidade, apesar de ser um homem íntegro, temente a Deus, reto, que se desviava do mal, como diz o capítulo 1 e o capítulo 2, apesar de toda a sua maturidade, todos os seus atributos, ele se vê num momento de incerteza, num momento de até mesmo de frustração, e faz essa pergunta: se eu soubesse onde o poderia achar? Nós que servimos a Deus, sabemos que Deus é Espírito, mas quantas vezes nós não gostaríamos de acordar e ouvir a voz de Deus audível aos nossos corações? Não estou dizendo de Deus usar outro, usar uma profecia, mas já pensou? Deus me acordar com a sua voz e falando: José Carlos, eu estou aqui. Como seria interessante a gente entrar no carro, ligar uma música e no meio dessa música ser interrompido e ouvir a voz de Deus: olha, para um pouquinho que eu quero conversar contigo. Todos nós gostaríamos de ouvir Deus, até mesmo de vê-lo, apalpá-lo. Mas sabemos que isso não é possível, pelo menos por enquanto estivermos aqui nessa terra. Jó se sentia assim. Mas a despeito dessa incerteza, dessa frustração, Jó nos surpreende com outra declaração mais à frente, quando ele diz no versículo 10, mas ele sabe o meu caminho. O que Jó está querendo dizer é que, embora ele não pudesse visualizar Deus, ele confiava em Deus. Ele sabia que Deus jamais iria decepcioná-lo, ele sabia que Deus o conhecia, ele sabia que Deus estava ali do seu lado, embora ele não pudesse vê-lo com os olhos carnais, apalpá-lo com as suas mãos, ele tinha plena convicção de que ele estava ali. Como ele mesmo diz, um pouco antes, no capítulo 19, versículo 25, eu sei que o meu Redentor vive e dentro em breve se levantará. Embora todos nós também gostaríamos de ter essa experiência, de ouvir a voz de Deus, de apalpá-lo, nós podemos ter a mesma certeza que Jó, que Ele sabe o nosso caminho. Não importa se a gente não consegue ver e apalpar Deus, mas o que é mais importante é que a gente pode senti-lo e pode confiar nele, pode ter certeza de que Ele está presente e que Ele pode suprir todas as nossas ansiedades, desejos, frustrações. Ele pode preencher todo o vazio do nosso coração, e Ele não precisa se apresentar de forma visível, Ele não precisa até mesmo sussurrar os nossos ouvidos com a sua voz audível. A gente não precisa disso, porque a gente tem plena certeza de que Ele está presente e que Ele conhece o nosso caminho. E essa palavra de Deus para você que está me ouvindo nessa manhã. Como eu disse, talvez você gostaria de ser surpreendido por Deus com uma visão ou com uma voz, mas independente disso, saiba que Ele
te conhece, Ele sabe o teu caminho, Ele sabe a tua necessidade e Ele está aí do teu lado, te contemplando, te ajudando, suprindo cada necessidade que realmente você precisa. Confie nesse Deus invisível, mas real. Confie nesse Deus poderoso. Ele sabe o seu caminho. Que Deus te abençoe grandemente. Pai bondoso, me dirijo a Ti mais uma vez, através dos méritos de Jesus e no nome dEle, pedindo que o Senhor abençoe os Teus servos que andam passando por dificuldades e que gostariam de uma resposta direta Tua e que às vezes não conseguem obter essa resposta, ouvir a Tua voz audível. As pessoas que têm o desejo de Te apalpar e não conseguem, mas dê a eles essa certeza do que o Senhor está presente, de que a Tua graça nos basta e de que Teu poder está aí à nossa disposição. Os abençoa, Deus, com a presença do Teu Santo Espírito, com o conforto, com a consolação do Teu Santo Espírito. Faz isso, eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Mais uma vez eu conto com você para acessar o nosso canal do YouTube, dê sua curtida, fazer seu comentário. Veja lá se você é inscrito. Se não for, inscreva-se, por favor. Compartilhe com seus amigos, peça para que os mesmos se inscrevam e compartilhem com outros, para que essa palavra alcance o maior número de pessoas possíveis. Que Deus te abençoe grandemente. Amém.